Olá, pessoal. Bem-vindos a mais esse estudo do Livro dos Médiuns, do capítulo das obsessões, do capítulo 23. Nós vamos fazer hoje o estudo do item 250, continuando aqui o nosso estudo, né? Só um recadinho rápido, lembrar vocês que curtirem esse vídeo, curtirem o conteúdo, vão deixando um like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações, que é importante para receberem todas as notificações dos vídeos que a gente tem produzido, né? Que são feitos com muito carinho e sempre com o amparo da espiritualidade. Então eu vou passar aqui a palavra para a Carla, ela vai fazer a leitura do item para a gente e depois a gente abre aqui para a discussão do grupo. Então, a segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 23, item 250, da obsessão. Apenas aborrecimento há, pois, e não perigo, para todo médium que não se deixe ludibriar, porque não poderá ser enganado. Muito diverso é o que se dá com a fascinação, porque então não tem limites o domínio que o espírito assume sobre o encarnado de quem se apoderou. A única coisa a fazer-se com a vítima é convencê-la de que está sendo ludibriada e reconduzir-lhe a obsessão ao caso da obsessão simples. Isto, porém, nem sempre é fácil, dado que algumas vezes não seja mesmo impossível. Pode ser tal o ascendente do espírito que torne o fascinado surdo a toda sorte de raciocínio, podendo chegar até, quando o espírito comete alguma grossa heresia científica, a pô-lo em dúvida sobre se não é a ciência que se acha em erro. Como já dissemos, o fascinado geralmente acolhe mal os conselhos. A crítica o aborrece, irrita e o faz tomar quisila dos que não partilham da sua admiração. Suspeitar do espírito que o acompanha é quase aos seus olhos uma profanação. E outra coisa não quer o dito espírito, pois tudo a que aspira é que todos se curvem diante da sua palavra. Um deles exercia sobre a pessoa do nosso conhecimento uma fascinação extraordinária. Evocamo-lo e, depois de umas tantas fanfarrices, vendo que não lograva mistificar-nos quanto à sua identidade, acabou por confessar que não era quem se dizia. Sendo-lhe perguntado por que ludibriava de tal modo aquela pessoa, respondeu com estas palavras, que pintam claramente o caráter desse gênero de espírito. Eu procurava um homem que me fosse possível manejar, encontrei-o, não o largo. Mas se lhe mostrais as coisas como são, ele vos soltará isto. É o que veremos. Como não há cego pior do que aquele que não quer ver, reconhecida a inutilidade de toda tentativa para abrir os olhos ao fascinado, o que se tem de melhor a fazer é deixá-lo ir, deixá-lo com as suas ilusões. Ninguém pode curar um doente que se obstina em conservar o mal e nele se compraz. Eu vou ler também o 250, que eu estou vendo na continuação, que é a mesma coisa da sessão anterior, que fascinação e subjugação estão juntas. Então, 251 ele está falando da subjugação, e em muitas coisas é parecido, então também vou ler. 251. A subjugação corporal muitas vezes tira do obsediado a energia necessária para dominar o mau espírito obsessor. É por isso que é preciso a intervenção de uma terceira pessoa, agindo seja pelo magnetismo, seja pela imposição da sua vontade. Não podendo contar com a participação do obsediado, essa pessoa deve tomar ascendência sobre o espírito. Mas, como essa ascendência pode ser apenas moral, só um ser moralmente superior ao espírito pode exercê-la, e seu poder será tanto maior quanto maior for a sua superioridade moral, porque se impõe ao espírito, que fica forçado a se inclinar diante dele. É por isso que Jesus tinha um poder tão grande para expulsar o que se chamava então de demônios, ou seja, os maus espíritos obsessores.
Podemos dar aqui apenas conselhos gerais, porque não há nenhum procedimento material, nenhuma fórmula e principalmente nenhuma palavra sacramental que tenha o poder de expulsar os espíritos obsessores. O que falta algumas vezes ao obsidiado é força fluídica suficiente. Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador pode ajudá-lo. Além disso, é sempre bom procurar um médium de confiança e seguir os conselhos de um espírito superior ou de seu anjo guardião. Vou começar falando, como deu um silêncio, porque o que me lembrou, né, esse segundo item é o estudo de preces que vai no domingo agora, que é o do Lar de Cipriano, que nós gravamos mês passado, né, que é no livro Mundo Maior, que os espíritos da equipe, o André Luiz, o Calderaro e outros, né, que estavam fazendo o trabalho de auxílio, preparavam tudo, mas quem realmente ia conversar, né, com o irmão sofredor era a irmã Cipriana, e o Calderaro explicou para o André Luiz que teria que ser a Cipriana porque ela não tinha só conhecimento, ela tinha amor. Então, quando ela chegava perto do espírito sofredor, esse espírito, sentindo aquela vibração dela, além de se sentir acolhido, ele se transformava, né? Coisas que às vezes as palavras ou o debate não vão conseguir fazer. Então, esse tipo de vibração é que eu imagino que Kardec está chamando de ascendência moral, né? Não é ascendência moral de eu estar certo, é ascendência moral de eu conseguir vibrar mais elevadamente, né? Exatamente isso, Robson. Ah, o que determina no mundo espiritual é a elevação moral daquele espírito. Nós vemos, por exemplo, Jesus. Jesus, aonde ele estivesse, e vou usar termos bíblicos, tá? Que estão contidos nos livros ali, mas não que seja assim. Jesus tinha o poder de expulsar os demônios, sem precisar falar nada, porque a sua presença moral, a sua energia moral era superior e a hierarquia dessa energia era incontestável. Ele não falava de amor, ele manifestava o amor, né? Ele não falava de perdão, ele exemplificava o perdão. Ou seja, tudo aquilo já não era mais forçado, era simplesmente dele, conquistas morais. E nesse sentido que Kardec reforça muito. Participando de inúmeras reuniões mediúnicas de desobsessão, erroneamente chamado de mesas brancas ainda em muitos lugares, a gente observa claramente esse trabalho. Quando nós tentamos ou estamos de frente a um diálogo com algum irmão e tentamos de todos os conhecimentos possíveis que fizemos desde lá dos primórdios do estudo e nada possui resultado. Tudo o que é falado é rebatido com precisão, com presteza, com justiça e com conhecimento. E nunca esqueço uma noite em que um querido irmão, que foi acolhido, claro, ele disse que eu precisava estudar muito ainda o Livro dos Espíritos. E aí eu falei para ele, agradeci. Obrigado, né? Sempre uma recomendação muito boa. E ele disse, nós sabemos de ponta a ponta toda a obra religiosa de qualquer crença religiosa. Então, o conhecimento, neste caso, não libertaria nenhum deles. Mas o amor com que foi tratado, o respeito com que foi tratado, a maneira com que foi recebido e acolhido, foi de muito sentimento amoroso. E nesse caso, não apenas por mim, mas por toda a equipe de trabalhadores que estava ali no lar de Juliano naquela noite abençoada. E se isso ainda não bastasse, a espiritualidade permitiu que um espírito protetor dele
viesse, se manifestasse e desse a palavra. Juro para vocês, meus irmãos, quando ele começou a falar, o Espírito não tinha mais palavra alguma para rebater. Era dotado de tanta energia, de tanta força, de amor, que o Espírito não conseguia mais rebater nada do que era falado. E ele não falou nada de religião, nada. Falou apenas de como era bom vê-lo uma vez mais. E aí? Então, será que nessa história que tu está contando, Jordelei, também não tem, além da elevação moral do mentor, né, do espírito que estava em sofrimento, que estava ali para ser doutrinado, né, enfim, além da questão amorosa, de elevação moral, também tinha a questão do recurso magnético que o próprio espírito mais elevado possuía, né, que de certa forma ajudava também nessa terapêutica, né. Então, pô, interessante, cara, esses processos práticos, assim, que a gente vivencia, porque são importantes para a gente ter a experiência na prática, né? Isso que eu acho que é interessante, né? E é por isso que a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando se fala de espiritualidade, é simplesmente nos colocar aonde a gente tem que estar. E a gente está na condição de aprendiz, de trabalhador, mas de aprendiz. Então, vamos trabalhar com a espiritualidade, precisamos compreender aquela pequena frase, que seja feita a sua vontade, não a minha. Né? Que eu seja apenas um instrumento a serviço do amor. Quando eu me coloco seguro destas afirmações, eu estou ali, eu estou com as rédeas nas mãos, mas eu estou como trabalhador, e como trabalhador eu sigo ordens, e as ordens são de amor, de luz e de perdão. Né? Então, tu permite que o corpo se transforme, aspas, oco, né? Porque não fica oco, para que a gente passe a luz, e que a luz passando pegue a nossa energia, pegue a nossa cor e chegue aonde tem que chegar. Então, nesse ponto que entra muito o trabalho de ter um terceiro orientando. Porque nós já estamos tão amigos que por vezes nós podemos ser até um pouco perniciosos um com o outro. Mas como a gente é tão amigo, a gente não se dá mais conta. Ah, não, tudo bem, é o jeito dele mesmo assim, e a gente vai convivendo e daqui a um pouco está muito fundido. Quando se tem um olhar de um terceiro, né, de um terapeuta olhando por de fora, então começa a se trabalhar exatamente o quê? Aqueles pontos que estão muito arraigados na vida emocional e espiritual daquele ser. E talvez por livre, espontânea vontade, ele não tenha a força necessária para se desvincular. Assim é com as doenças e assim é com o mundo espiritual. Então a gente vê que a similaridade é muito grande. Posso falar? Você já tem... Em contrapondo um pouquinho do que o Jordelei falou, não tirando, né, mas a verdade libertar, o conhecer a verdade vos libertará, mas a sua verdade relativa, que é o que a gente veio fazer aqui, né? Trabalhar o autoconhecimento. Então, e quando a gente fala em moralidade, dentro do que o Espiritismo vai nos ensinar, a gente escuta muito as duas palavras reforma íntima. E a reforma íntima ela vai se dar a partir do momento em que eu me conheça. Porque me melhorar, me reformar intimamente, presume que eu me conheça, para saber o que eu tenho que melhorar. E aí, quando o Kardec traz, né, nas palavras do Espírito, eu procurava um homem que me fosse possível manejar, encontrei-o, não largo. Eu só sou manejado quando não sei lidar comigo, com aquilo o conteúdo que está em mim. Então, quando eu me conheço, quando eu sei o que eu sinto, o que eu penso, como estão as minhas emoções, eu consigo saber quando eu sou influenciado ou não a fazer aquilo que é comum a mim ou não. Eu sei quando um comportamento meu
é normal, é meu mesmo ou não é. É lógico que a gente, na turbulência em que a gente vive, tem coisas que a gente já faz no automático, entre aspas. Mas quando eu me conheço, e isso leva muito tempo, talvez a gente passe uma encarnação inteira sem se conhecer verdadeiramente, né? Lembrando a verdade relativa, aquilo que a gente se apresenta aqui hoje, mas o mínimo que eu puder saber como estão os meus sentimentos, eu consigo saber quando eu sou influenciado. E um processo de fascinação, ele tem um início. Como nós falávamos agora há pouco sobre projetos iniciais, ele é um projeto que tem um início. E ele vai começar numa coisinha muito simples, que é quando eu não consigo prestar atenção nas coisas que eu faço. E eu acabo fazendo coisas que não seriam comuns da minha personalidade, do meu eu. Então, eu acho que o conhecer a minha própria verdade, autoconhecimento, o mínimo possível para que eu possa mediar essas interferências. E com relação aos processos mediúnicos, né, aos trabalhos mediúnicos, é incrível o quanto a gente sente o que o espírito está sentindo. E vai ao encontro disso que está sendo falado sobre a influência espiritual. Quando dá-se a passagem do espírito e a gente consegue sentir o que ele sente, a raiva ou o sofrimento tremendo, e principalmente o momento em que ele encontra a luz. É sensacional isso, é uma emoção sem tamanho o que a gente sente quando um espírito encontra a luz. E o quanto a gente tem prestado atenção, porque isso a gente faz sem entre aspas, incorporar o espírito. Né, a gente sente isso quando a gente encontra a luz, quando a gente consegue encontrar a nossa própria luz. Poxa, eu sou assim, que bom. Eu acho que isso que você falou, Carla, me dá o gancho perfeito para a dúvida que eu tive do item 250, né, que é o da fascinação. Porque o que me veio na cabeça é assim: imagina aquela situação que tem um médium que deseja tanto, mas tanto, mas tanto canalizar ou incorporar o espírito X, que a mente dele acaba produzindo, né, mensagens ou fenômenos para poder se justificar, né, ou para provar para si mesmo que está incorporando ou canalizando aquele mentor X. E também aquela situação que eu já vi na literatura espírita, nunca vi de verdade, mas que o médium, ele é médium de uma personalidade de vida passada dele, né? Então, ele, em vez de contactar com o outro ser, ele contacta com uma vida passada dele, e essa vida passada dele fala as coisas que são verdadeiras, né? Mas que não está tendo um fenômeno mediúnico de verdade, é só uma regressão interna, né? Uma regressão para a própria mente da pessoa. Você já tem experiência sobre isso? É difícil diferenciar de fascinação? Como que vocês veem isso? Isso é muito comum de a gente ver nos trabalhos de apometria, Robson. E eu tive, nesses anos de vivência, eu tive a oportunidade de acompanhar 2 trabalhos de fascinação que ocorreram dentro da casa do Lar de Juliana. E é impressionante, assim, porque a pessoa realmente não quer saber mais de nada. Ela acha que tudo é um absurdo e de que tudo é mentira. E que só a verdade que está vindo dela é a verdade mais absoluta. E o mais interessante é que o absurdo era tamanho que não se compreendia nem na questão geográfica, porque o espírito que se manifestava dizia ser alguém e que, por ser esse alguém, ele não poderia vir da onde ele diz que vinha. Ele era um índio
mas que nasceu nos Himalaias e desceu o alto dos Himalaias. Então ele falava inúmeras contradições muito grandes em questões geográficas mesmo. E não conseguiu se mudar de forma alguma a maneira de pensar daquela pessoa, que sentia-se tão evoluída que ela não se importava com regras, ela achava que para ela nenhuma regra funcionava. Regras básicas de quando o lar passou por inúmeras dificuldades e nós tivemos que adotar alguns pontos exclusivos, por exemplo, usar jaleco e crachá, para identificar que aquele ali era um trabalhador. Né? Mas isso é um período que não vem ao caso agora. Mas aí ela não queria usar o jaleco, porque ela era um ser de luz que não precisava de jaleco. Seria identificado pela sua luz, né? Mas aí trazia no seu discurso a raiva colocada, porque ela dizia abertamente para outros trabalhadores: eu não gosto de ti. Ou seja, aí entrava naqueles processos de contradição que grande parte do trabalho era mais de apaziguar do que se esclarecer. Mas o que me chamou muito a atenção nesse caso é que logo nesse início foi quando eu comecei a dar passividade ao Oikenaz. E aí o Oikenaz começou a trabalhar intensamente as energias sobre todo aquele grupo. E ali teve, em um trabalho de apometria, que depois ele explicou que aquilo era apometria, a comunicação de 3 personalidades daquele espírito encarnado em 3 médiuns diferentes. Pareciam 3 espíritos, mas na verdade era todo o mesmo espírito. Eram 3 vivências daquele espírito. E as 3 vivências, né, daquele espírito encarnado, que é isso que dá do médium que estava ali. E aquelas 3 vivências que ali ocorreram apresentavam o mesmo problema. Então aquela fascinação se arrastava por vidas. Aquele elo de ligação entre aquele espírito e entre aqueles 2 espíritos já ultrapassava 3 existências. E nessa última existência já não era mais o espírito, porque o espírito obsessor dizia: mas não sou eu não faço nada, é ela que me chama. Eu sou chamado, eu não quero estar aqui. Então se tornava uma obsessão de encarnado para desencarnado em cima de um processo de fascinação, porque ela queria continuar a ser aquela pessoa que ela era. Foi a única experiência que eu tive firme em relação a isso, Robson. O tratamento não ocorreu porque ela achou que todos nós éramos contra o trabalho dela e ela se afastou e se desligou da casa e hoje não trabalha mais em casa nenhuma. Obrigado, Jordelê, pelo depoimento esclarecedor. A gente vai aprendendo um pouquinho em cada vídeo desses. Eu não tenho muito a acrescentar, não, porque eu também não tenho vivência com esse tipo de situação, assim, e tudo muito novidade, assim, coisas que eu li também, e essa parte prática que o Jordelei vivenciou é bem bacana para a gente também refletir, né, sobre essas possibilidades e as próprias conexões que a gente vai criando, né, entre nós, encarnados, e a espiritualidade mesmo. No fundo é cuidar dos nossos pensamentos, né, sempre, das nossas atitudes e tentar se manter no padrão energético legal para não sofrer essas influências, né? E fazer o que Jesus aqui, que ele fala no trechinho, que Jesus fazia plenamente, né? Que é ter o grau de elevação moral a um ponto que o Jordelei falou ali, de praticar o amor plenamente, né? Exemplificar, executar o amor de uma forma sublime, né? Que nós não fazemos ainda, mas é o caminho. Era só isso mesmo que eu queria acrescentar, porque de resto era mais o aprendizado que me serviu bastante. Foi muito bom. Agora vocês imaginem, nessa época,
eu conheci o Equenaz da noite pro dia, né? De sexta para sábado. De sexta eu conheci, sábado eu trabalhei com ele. Eu não sabia nada. Eu tinha medo de tudo. E a espiritualidade colocou cada bomba, assim. Agora falando bem do jeito bem humano, né? Botava cada batata quente no nosso colo, assim. E eu não tinha quem recorrer, porque a literatura não chegava, não era como hoje. Hoje, olha só, a gente tem Kindle, a gente tem Google, a gente tem... Hoje, qualquer literatura tu tem acesso em qualquer lugar. Mas há 19 anos atrás, era mais difícil, era mais lento o processo. Os celulares começavam, alguns, a mandar foto na mensagem. Alguns começavam a mandar foto. Então, tudo era muito lento, era diferente. Então, tinha que aprender na oração, tinha que aprender na confiança, tinha que confiar por completo que aquele trabalho estava completamente bem alicerçado. E como era a maneira de crer? A oração, a dedicação, o amor e o respeito que se dava para quem recebia ajuda e para quem dava ajuda. Então, a gente ia muito nessa, tateando desse jeito, assim, né? Aí, quando encontrava um médium, um mês depois, assim, mais experiente, devorava com muitas perguntas, assim, pergunta. E aí, voltava para o trabalho, acontecia coisas novas, daí um mês depois, voltava, ela devorava. Era assim, né? Então, não temam. Quem está com Jesus está muito bem. Mas temos que tomar cuidado para não achar que somos Jesus, tá? A gente só tem que estar com ele. Quer encerrar o vídeo pra gente, Carla? Oi? Com prece? Pode ser, com uma Até me prece. pedi, eu fiquei prestando É? atenção na fala de vocês e fiquei lembrando das minhas experiências, né? E acabei voando aqui. Para ver o velho surdo aqui, né? Eu entendi com pressa, não com pressa. Não, eu, muito rapidamente, vou fazer um comentário só. Eu sempre fui muito curiosa. Eu digo que eu sou meio jornalista, porque eu gosto de aprender um pouquinho, então eu participei de muitos grupos católicos, espíritas, umbandistas, espiritualistas, apometria, evangélico, xamânico. Já participei de todos os tipos de grupo. E a gente encontra esses tipos de dominação, de fascinação, de subjugação entre todos os grupos, né? Isso não é privilégio de grupo espírita, mas em todos os grupos. E mesmo se a gente for ver no nosso ambiente de trabalho, as pessoas também são assim. Então, levar a espiritualidade, levar o conhecimento do mundo espiritual para o nosso dia a dia, para os nossos grupos de amigos, grupo de trabalho, grupo familiar, porque não é só na instituição que se tem processos obsessivos graves, né? Eles se manifestam em todo lugar. Por isso que eu fiquei viajando, eu fiquei lembrando. Mas, enfim. Buscando, então, os amigos espirituais, mentores do Portal Paz, mentores dos nossos trabalhos, mentores de cada um daqueles que estão ouvindo essa mensagem agora. Mas, acima de tudo, buscando a Jesus, esse mestre que, sim, está ao nosso lado, ao lado de cada um de nós a todo instante. E a esse mestre é a quem recorremos nos momentos de alegria, nos momentos de dificuldade, de desafios. Então, que tenhamos sempre a certeza de que Ele está ao nosso lado e nos amparando dentro de tudo aquilo que necessitamos, pois Ele sabe o que realmente necessitamos. Então, assim, pelo vídeo de hoje, pelas mensagens de hoje, pelo dia de hoje, pela vida de agora, o nosso agradecimento e que tenhamos os nossos caminhos sempre iluminados e conduzidos com fé e alegria de viver. Que assim seja. Que assim seja. Até o próximo.